Rompendo com os paradigmas de um policial militar que passou a vida inteira lidando com o perigo e o combate à criminalidade, ao se aposentar, Gilberto Schmidt passou a trabalhar com terapias alternativas, massagem, reiki, terapia quântica, barras de axis e cone chinês. Isso e muito mais você confere agora no Kombi Talk. Olá, meu amigo Gilberto, tudo bem contigo? Tudo bem, Cris. Will, tudo jóia, tranquilo. Bom, para começar essa nossa entrevista com boas energias, eu vou te dar aqui uma ametista da Pepita Store para transmutar e trazer prosperidade aos negócios do amigo. Eis a ametista. Obrigado, Cris. Bom, Gilberto, você trabalhou a vida inteira, né, como brigadiano na Brigada Militar, né? É uma instituição aí que os brigadianos são vistos, né, como rigorosos, né, valentes, que lidam com o perigo ao longo aí do dia a dia, né? E tu agora, aposentado, partiu para outras energias, né? Como que surgiu esse movimento na tua vida de transmutar também, né, de se tornar um terapeuta holístico? Eu acredito que a gente tem que mudar um pouco. A Brigada Militar me ensinou muito na questão de relacionamento, principalmente no tempo que eu trabalhei no presídio, em Charqueados, no presídio central também. E eu tive a oportunidade ali de aprender muito nas questões das relações humanas. E eu vi quão deficitário o ser humano carece de energias boas, né? Então, à medida que o tempo foi passando, outras coisas aconteceram na minha vida também que me fizeram transmutar então para essa terapia alternativa, que terapia holística, que é o Holus, que é o todo, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem trabalhado bastante para ajudar nas questões mentais das pessoas, transmutar o pensamento, modificar um pouco as relações de sentimentos, de emoções, porque o nosso corpo é muito interessante. As nossas células vibram de acordo com aquilo que eu penso, daquilo que eu ajo, dos estímulos que eu recebo do exterior, de fora, e como é que se processa no corpo humano, o que pode ocasionar as doenças. Muitas doenças que a gente vê hoje vêm simplesmente da nossa maneira de pensar e dos estímulos que a gente recebe do mundo externo. Então a gente está fazendo um trabalho nesse sentido e graças a Deus as pessoas estão entendendo o projeto, estão se achegando, estão começando a mudar seu jeito de pensar e, cara, isso é muito, muito maluco, cara. Isso é uma coisa muito interessante quando tu começa a trabalhar com as energias sutis que nos envolvem, tu começa a ver o que vem de cima, o que vem de Deus, o que vem do espaço para nós, e nós somos seres ilimitados, é só nós canalizar essas energias que a gente vai ficar tranquilo nesse planeta e vai passar essa passagem de uma forma bem bacana. Bom, falando em Deus, Deus está nos pequenos detalhes da vida, né? E as coisas boas, a boa sorte, persegue os bons para que estes bons façam as coisas certas, né? Como que tem sido para ti trabalhar com essas energias alternativas, né? Promovendo o bem, né? Promovendo as boas energias para as pessoas. Como isso mudou a tua vida? Eu sempre digo que a boa sorte acompanha aqueles que acordam às 4 horas da manhã e vão para a luta, né? Então, muitos colegas me encontravam, às vezes em Porto Alegre, de terno e gravata, e perguntavam para mim, mas quem é que te indicou, como é que foi essa história? Aí eu dizia para eles, olha, se tu estiver aqui amanhã na rodoviária, eu te trago quem me indicou, né? Aí eu ia trazer uma pilha de certificado para eles verem o que eu tive que fazer para chegar aonde cheguei. E as terapias holísticas, esse momento meu da minha vida, ele tem uma história, Cris, ele tem uma história. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu ainda trabalhava aqui, nós tínhamos um grupo de pessoas, de policiais militares, que tinham um grupo fechado que doava sangue para as crianças leucêmicas aqui de Lajeado, que estavam internadas em Porto Alegre. Numa dessas andanças aí, e na época eu ainda tinha cabelo, ainda a parte abdominal aqui estava em cima, estava bem, estava Tudo nos conforta. Tava tipo um Rambo, assim, recente tinha chegado as pistolas, estava de boina, né? Os cursos que eu tinha feito estavam tudo pendurado no peito, e tal. E aí nós fomos doar sangue. Agora suas balas são as boas energias. As boas energias. Aí nós fomos doar sangue em Porto Alegre para um menino chamado Michael, que estava internado há 7 anos, acho que e aí, quando eu terminei de doar sangue, como ia demorar um pouquinho, eu pedi para os enfermeiros poderia visitar esse menino. Não, pronto, pode visitar. Assim que quando eu bati na porta daquele quarto, eu não sabia que eu ia encontrar ali atrás daquela porta. Quando eu abri a porta, eu vi aquele menino de 6, 7 anos deitado naquela cama.
a cor da morte já, a cor aquela de quimioterapia, né, saturando aquele corpinho. O corpinho dele aqui assim, roxo. Né? E ele olhou para mim assim, sem nenhum pelo, todo aquele equipamento pendurado nele. Quando ele olhou para a porta, viu um policial fardado, aquele menino se ajeitou na cama de uma forma rápida, olhou para a porta, cara, e deu um sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida. E naquele momento eu fui até ele de uma forma... Mudou tua perspectiva. Mudou toda a minha perspectiva. Eu fui para ele e abracei ele, eu fiquei abraçado naquele corpinho, aquele corpo frágil, cheio de aparelho. E ali eu senti a minha garganta ficar um gosto salgado por dentro assim, e ali eu aprendi uma coisa que eu não sabia que existia. Eu aprendi a chorar para dentro. E a partir daquele momento, alguma coisa na minha cabeça me ressignificou e um dia eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. E chegou um momento, um tempo, de uma forma inesperada, olhando no YouTube, olhando no computador, eu vi os Doutores da Alegria de São Paulo e me deu uma ideia de formar um grupo de palhaços aqui em Lajeado também, para que a gente pudesse entrar nos hospitais, alegrar as pessoas que estavam lá, levar um pouco de felicidade, de alegria, né, de entretenimento, né, de brincadeira. E nosso grupo está ativo, né, agora está aí parado por causa da pandemia, mas nós estamos todos se articulando novamente, logo a gente vai voltar às atividades. Então esse trabalho ele veio no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas que participam do grupo, em razão da depressão, muitas vezes da tristeza. Mal do século. Mal do século, exatamente. E as pessoas que estão internadas, porque eu acho que não existe um desastre maior que uma pessoa estar internada ali com câncer, com um tipo de doença terminal ou coisa parecida. E aí chega um grupo de palhaços e traz alegria para eles ali. E neste momento, nessa transição, eu sempre observando as coisas, eu comecei a estudar também o porquê de muitas pessoas de uma idade relativamente jovem, né, estavam ali com essa doença do câncer e outras doenças mais, e aí nós começamos a entrar nas energias holísticas, nas terapias holísticas, para estudar o ciclo da doença, como é que isso se caracteriza, e aí a gente chegou nas terapias quânticas, né? Então é um trabalho fantástico que a gente está desenvolvendo, né? Tem muito estudo pela frente ainda, já foi feito uma série de estudos, e hoje a gente atende com essas terapias no sentido de melhorar principalmente a maneira de encarar a vida, a maneira de encarar os problemas, que eles não vão deixar de existir, né? E nós começar a administrar o nosso pensamento, porque nós somos frutos daquilo que a gente pensa, da maneira como a gente age, das influências que a gente tem do mundo externo. Quando a gente não consegue, como diz o nosso gaúcho, não consegue acolherar isso, a gente fatalmente vai ficar doente. Diante das perspectivas que a gente tem hoje aí, né, a gente enfrenta uma série de problemas nos meios de comunicação, não tem uma notícia positiva, tudo negativo. Só o correspondente do Vale. Correspondente do Vale, aí nós trazemos coisas positivas, e é isso que as pessoas precisam, né? Elas precisam se reorganizar na maneira de pensar, que com certeza a doença ela não vai mais trabalhar com tanta ênfase no corpo das pessoas, e nós vamos aprender também como é que a gente cuida do corpo quando a gente está começando a entrar numa fase de depressão, de angústia muitas vezes, né, de ansiedade, principalmente ansiedade. Né? Jesus nos deu exemplos fantásticos da ansiedade, comparando os passarinhos, os discípulos um dia lá estavam tudo louco lá querendo discutir o que iam comer no outro dia, o que iam vestir. Jesus chamou eles, vem cá, vamos conversar um pouquinho, vem cá, vocês estão preocupados por quê? Ele deu uma série de orientações. Olha os passarinhos que não comem, não produzem, não tem nenhuma uma indústria, não tem uma agricultura, não tem uma roça. No entanto, Deus cuida deles. Por que Deus não vai cuidar de vocês? Então parem um pouquinho com a ansiedade. O passado é história. O futuro ainda não chegou, então tem que viver o presente, e o presente tem justamente esse nome presente, porque é o presente que a vida nos dá, estarmos vivos hoje, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então as pessoas têm que se organizar nesse sentido. É fácil? Não é tão fácil assim, mas é possível. Então, equilibrando as energias. Exatamente, as terapias quânticas estão justamente aí para isso, né? Para realmente desenvolver essa mentalidade, essa mudança de paradigma, de pensamento. Nós como ocidentais aqui, nós estamos muito atrasados ainda nessas questões terapêuticas. Né? A palavra terapêutica, ela vem do grego teraf, que significa ajudar as pessoas, auxiliar a Deus. E quando a gente auxilia o irmão a sair de uma depressão, de uma angústia, de uma ansiedade, a gente nada mais está fazendo que ajudando a Deus,
a trazer essa pessoa para o mundo real de novo, com felicidade, com alegria. A gente não está dizendo que isso vai acabar, que a doença vai terminar, não, mas a gente pode reorganizar isso de uma melhor forma para que ela tenha uma qualidade de vida melhor daqui para frente. Bom, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Tu foi um dos escolhidos, né, pelas energias, e assim como as pedras preciosas que estão conectadas com a Terra e têm os seus devidos poderes, quem trabalha com reiki, quem trabalha com terapia quântica, como é o seu caso, barras de áxias, né? Então trabalha com o poder de cura com as pessoas, né? Como funciona? Assim, eu queria que tu desse alguns exemplos dos trabalhos que tu faz no seu consultório, né? Gilberto Terapias Alternativas, sigam no Facebook e no Instagram. Queria que tu explicasse um pouco como funciona a barra de áxias, que benefícios que ela traz, alguns resultados que tu viu assim de pessoas que estavam com depressão, com algum problema, enfim, particular em sua vida, e por meio da cura que tu propôs para elas então tiveram outros resultados na vida positivos, né? É muito interessante isso, Cris, porque eu sou um exemplo de como as barras de áxias funcionam. Quando eu fui convidado para fazer uma sessão de barras de áxias, na época, uma massagista me convidou para fazer, que era uma coisa nova. Eu então fiz a barra de áxias e fiz a massagem. Na época eu paguei um valor, relativamente um valorzinho alto na época, e aí quando eu saí de lá eu fiquei xingando a mim mesmo, pensando se esse negócio não ajuda, capaz que tocar na cabeça desta forma vai ajudar alguém. Bom, aquilo ali foi aquilo ali que eu pensei que eu me auto-condenei, me auto-sabotei nesse sentido. É incrível que 2 meses e meio depois, sem ninguém me falar mais nada, eu estava em Porto Alegre fazendo um curso de barras de áxias para ser ministrador, para aplicar as barras de áxias. Como isso pode acontecer? Como é que isso aconteceu? Einstein dizia que coincidência foi o termo que Deus encontrou para permanecer no anonimato. Para permanecer, Albert Einstein, ele disse que certamente que nenhuma soma de experiência pode provar se temos ou não razão. Bastou uma para provar que estávamos errados. Então é fantástico essas terapias quando elas desenvolvem as energias sutis. Aquelas energias que alguns podem chamar de anjos, outras entidades, como cada um chama como quiser. Mas essas forças universais, elas existem. E quando tu ativa isso, quando tu libera isso, tu autoriza as forças cósmicas a trabalhar por ti. Porque se tem uma coisa que Deus respeita no ser humano é o livre-arbítrio. Ele jamais vai fazer alguma coisa que você não autorize, que você não deixe ele fazer. Quando você faz barra de áxias, a gente toca 32 pontos. Tudo é energia, né, Gilberto? Tudo é energia, inclusive hoje comprovado pela ciência, né? Inclusive é possível mostrar a energia emanada por uma pessoa. Comprovado. Então aí a gente entra nas terapias quânticas, que é um outro processo, mas que no fundo tudo se junta lá no fundo, lá na boca do funil. Todas essas terapias elas têm como propósito. É interessante como isso uma coisa fecha com a outra. Então barras de áxias são 32 pontos que a gente toca na cabeça da pessoa, e cada ponto daquele diz respeito a um aspecto da vida dela. Access Consciousness, acesso à consciência. Então ela vai reorganizar seu pensamento em umas palavras bem simples. A gente pega o lixo que está lá dentro, monta tudo, junta tudo, separa e joga fora. E a pessoa começa a ter uma vida mais tranquila. Ela começa a se empoderar, ela começa a entender como é que as coisas estão acontecendo. Crenças limitantes, eu consegui descobrir uma crença limitante minha, fantástica, que estava me boicotando durante muito tempo. Nós mesmos, a gente se boicota. Crenças limitantes que vêm dos nossos antepassados. Quando a Bíblia fala que tem que quebrar as maldições hereditárias, a gente traz coisas dos nossos antepassados. E por que eu não prospero? Por que eu não vou para frente? O que me impede? E são as crenças limitantes. E as barras de áxias, à medida que você vai praticando e permitindo que as energias trabalhem contigo, te mostrem isso, tu vai começar a descobrir e tu vai começar a neutralizar isso e tu vai ter uma vida próspera. Nós fomos criados para a infinitude, nós somos seres infinitos. Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida, e acrescentou, vida e abundância. A pergunta que eu faço, que tipo de vida a gente está levando? Bom, a consciência, né, falando em consciência, a consciência, acredito eu, né, que é a maior herança que o ser humano pode ter, né? Ano após ano, a gente evolui, ou pelo menos busca essa evolução, né?
E nesse momento da vida estamos todos, o mundo inteiro, passando por uma pandemia, né? Aos poucos ela está passando, as pessoas estão sendo vacinadas, mas ainda estamos vivendo a pandemia. E com isso também digamos assim, uma ressaca da pandemia, né? As pessoas ficaram isoladas muito tempo, ficaram dentro de casa, as relações mudaram, né? E muitas pessoas, né, falam que com isso vai vir muita depressão, ainda mais do que a gente já tem no futuro, né? No teu trabalho, assim, né, no serviço que o senhor presta de cura para a humanidade, o que o senhor aconselharia as pessoas a buscarem o seu consultório para então resolverem esses problemas que vão vir no futuro? Esse vírus parece que ele é um vírus inteligente, parece que ele ataca o corpo, mas também ele ataca o espírito. É uma coisa interessante que o espírito não, a alma, a consciência, porque o espírito ele fica intacto, ninguém mexe no espírito. É o corpo, a alma e o espírito. Nós temos que trabalhar essas três partes, mas o espírito é imutável. Nós temos que trabalhar na alma e o corpo. E esse vírus parece que é inteligente, ele trabalha nas emoções das pessoas. O fato é que tem pessoas que vieram no meu consultório que não conseguimos nem sequer subir na máquina. Uma coisa incrível, não fraco de corpo, mas de alma, triste, abatido. Né? Então, assim, a gente aconselha realmente a procurar essas terapias, porque elas são efetivas. Né? Eu sempre brinco, eu sou alemão, o alemão é cabeçudo, o alemão quer tudo no prático, né? E a gente vê que isso funciona. Então, para nós é uma alegria como terapeutas também, quando a gente vê o desenvolvimento da pessoa, quando na outra segunda parece que 4 pessoas ligaram para mim, parece que se combinaram. Foi uma segunda-feira que as coincidências. 4 pessoas ligaram para agradecer, né, o sucesso, a mudança de paradigma na vida delas e atribuíram isso às varas de Axis que estavam fazendo. O mais jovem, ele tinha duas sessões de varas de Axis, os outros tinham 3 e 4. Né? Então parece que se combinaram no mesmo dia para agradecer ao universo, né? Me ligaram, então automaticamente, para mim, eles estão agradecendo ao universo. Então, a varas de Axis, a terapia quântica é fantástica, ela trabalha com as energias realmente, porque nós somos energias, como a gente comentou no começo, nós somos vibração. Então, a tristeza, toda essa mágoa, isso faz o nosso corpo vibrar negativamente. E, consequência disso, vai chegar um momento que as células não vão aguentar mais e vão desenvolver uma doença. Então nós temos que cuidar também do corpo, mudar um pouco a alimentação, tentar alcalinizar o corpo com produtos que a gente pode deixar as células com mais oxigênio, porque o câncer e essas outras doenças elas não gostam de oxigênio, elas preferem acidez, né? Evitar um pouquinho essa alimentação que é mais ácida, e nós temos assim, muitas alimentações aqui, características do nosso estado aqui, que são extremamente ácidas. Nós temos que cuidar isso, não que a gente não possa mais comer, mas diminuir um pouco o fluxo dessa alimentação e tentar oxigenar mais as células para que a gente possa evitar. Então é um todo. Né? Nós temos que trabalhar o corpo, nós temos que trabalhar a alma, nós temos que trabalhar o espírito, conversar, mudar o comportamento para que o restante não ter fé, né? E ter fé. E assim, ó, uma coisa muito interessante, não levar a doença como castigo ou como inimiga. A doença ou a infecção, qualquer coisa que você tenha de anormal no seu corpo, é o próprio corpo avisando: olha, cuida um pouquinho de mim, que eu estou deficiente nessa parte, eu preciso da tua ajuda nisso. Ele avisa a gente. É uma oportunidade, digamos assim, para a gente fazer um check-up, fazer uma análise e se organizar para si, para dentro, né? Exatamente, para que isso não evolua. Então, é um segredo. Então, a gente está lá para auxiliar, para ajudar, né, para fazer as terapias, para nos analisar. Temos produtos vibracionais quânticos também, que são fantásticos. E o produto vibracional quântico é interessante porque ele vai reorganizar a nossa frequência, porque segundo a terapia quântica, o nosso corpo é frequência. Como a gente vibra numa determinada frequência. E quando essa frequência é alterada... Pura energia. Quando essa frequência é alterada por situações N, e aí de novo voltamos aqui, né, a gente começa a padecer do corpo. O corpo começa a responder por isso. E por isso que a gente insiste na mudança de comportamento, na mudança de paradigma. Se as coisas não vão bem, tem que conversar, tem que sentar, né, e tudo tem que resolver. Exatamente. Tudo na nossa vida tem que vir a nós com facilidade, alegria e glória. Né? Então esse é o grande segredo, né, das terapias e das pessoas que procuram. E rir mais. Né? Ser feliz. Ser feliz. Porque assim, ó, tem uma coisa muito interessante que eu gosto de brincar. Ao redor aqui da nossa boca, do nosso sistema aqui, a gente tem
monte de fofoqueiro que estão só aguardando para ver como o Cris, como o Gilberto vai acordar de manhã. Se tu acorda trombudo, se tu acorda brabo, se tu acorda com a cara amarrada, esses fofoqueiros aqui, que a gente chama de neurotransmissores, vão ir lá pro cérebro e vão dizer pro cérebro, cara, o cara tá louco lá, cara, o cara tá com uma tromba desse tamanho. Aí o cérebro é fiel, Não importa o que tu fala. A maior das máquinas. A maior das máquinas, ele é fiel, ele vai largar no nosso organismo enzimas que vão nos causar tristeza, amargura, essas... É uma bola de neve. É uma bola de neve. Agora, se tu acordar de manhã com um baita de um problema para resolver, mas acordar de manhã com um semblante alegre, feliz, dizendo assim, pá, cara, eu tô feliz. Esses neurotransmissores vão fazer a mesma coisa. Vão lá fofoquear com os, cara, o cara tá feliz hoje. O cara tá louco, o cara tá muito legal. E o cérebro vai largar todas aquelas inas, né? Aquelas enzimas que vão produzir alegria, felicidade, e tu vai passar a vida bem. Por isso que tu vê pessoas, mais leve. tu vê pessoas aí rindo, dando risada, né, com uma idade avançada aí. Eu tenho um exemplo muito prático dos palhaços do hospital, de uma senhora lá que era super feliz, nós estávamos brincando com ela, né, daqui a pouco uma foto careca, porque eu sempre corto mais o meu cabelo aqui para ficar igual a eles, né, aquelas pessoas que fazem quimioterapia, e numa outra foto sequente, é uma refração de luz, eu sei disso, mas ela tinha um cabelo, ela criou um cabelo. É fantástico, tem no meu Facebook as fotos, né? E eu liguei para ela e disse, pode pegar, olha essa foto e pega isso aí como a tua cura, tu vai ser curado do câncer. E passou meio ano, encontrei ela na saída do hospital, gritei para ela, fulana, eu sou o Gilberto, o palhaço. Ela olhou assim, me abraçou e começou a chorar. Ela disse, meu filho, eu tô curada, eu só estou fazendo a manutenção. Então, pessoal, uma coisa é certa, tudo tem solução. Procura, faça o teu tratamento certinho, de repente faça uma terapia alternativa, digamos assim, porque a gente jamais vai contra a medicina, isso não existe. A gente tem que manter, as pessoas têm que manter o seu tratamento, né, mas a gente pode ajudar na retaguarda com algumas alternativas que certamente vão melhorar. Gilberto, para finalizarmos, defina o poder de cura em uma palavra. Amor. Conheça o trabalho de Gilberto, terapias alternativas e, claro, siga o Correspondente do Vale nas redes sociais.